Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. E aí, gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. Programa Que Esporte é aquele programa que você é acostumado a ver todas as outras modalidades esportivas, fora o futebol da dupla Grenal, fora o futebol masculino profissional. A gente vai falar agora um pouquinho diferente nesse mês de Copa do Mundo França 2019, onde nesse exato momento está acontecendo o jogo entre França e Coreia do Sul. E no domingo, às 10h30 da manhã, temos Brasil contra a Jamaica. Programa Que Esporte que vai se remodelar. Além de ser entrevista, vai virar debate. Já saiu alguns veículos de comunicação como será esse novo formato, vamos dizer assim, e eu conto com a sua participação pela hashtag RDC Que Esporte, pela live do nosso Facebook ou pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp tu vai encontrar ele lá no nosso site. Lá tem um símbolozinho, ou pelo 99815-9990. Para começar esse programa, que eu que sou acostumado a entrevistar apenas uma pessoa, com uma galera aqui. Vamos abrir, Chiclé? Pode abrir a tela. Renata, Guilherme, João, Luana e Vá, tudo bem? Que honra ter todo mundo aqui, gente. Todo mundo falando um pouquinho do futebol feminino. Futebol feminino que cada vez vem ganhando mais espaço no Brasil. Eu tenho amigas que jogam nos Estados Unidos. E lá já tem aquela, né? Já é normal, assim, falar de futebol feminino. Aqui o pessoal que tá passando pela televisão, daqui a pouco toma um susto. Nossa, estão falando de futebol feminino. Pois é. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Como é que tá a tua expectativa para a Copa do Mundo? Olha, é uma Copa que na nossa seleção está tendo bastante acontecimentos, né? Última Copa da Cristiane, 7ª convocação da Formiga, então tô tendo... Acho que esse ano vai, vamos ver se a gente ganha a nossa primeira. Naquele medo de errar nomes, meu xará, Gui, beleza? Tranquilo. E pra ti, essa Copa do Mundo, como é que tá sendo? Um pouco diferente, né? Porque a gente não tinha nem idade direito pra acompanhar as últimas. Exato, e sem falar que era muito pouco televisionada, né? Tô com uma expectativa muito boa, acho que vai ser uma grande competição, né? O Brasil não chega muito bem, mas tem grandes jogadoras, se acertar, tem tudo pra levar essa Copa também. Joãozinho, Como estamos? saiu mais cedo hoje de trabalho? Não, horário normal, estamos aqui tranquilo. E a expectativa para a Copa é torcer para a seleção melhorar e com certeza uma Copa que já entrou para a história, né? Com o aumento da participação das mulheres nas transmissões, a própria Rede Globo agora que vai televisionar os jogos. Então vamos aí torcer para a seleção ir longe. Um pouquinho diferente. E antes de dar bem-vindo às duas, agradecendo a direção lá da rádio, Diego Rossi participando com a gente aqui também do programa. Essa interação muito bacana, né? Eu vou lá na rádio, as gurias agora estão vindo aqui. Muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Guilherme. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo e para você também que está conectado aqui conosco no Que Esporte. Um prazer, né? Obrigada pelo convite e esperamos uma grande Copa do Mundo agora pelas mulheres, né? Sabemos que o time, né, feminino não vem uma vantagem boa, 9 derrotas, mas a gente sempre torce, né, para uma vitória delas e pela representatividade, né, da mulher que representa tudo isso delas conosco. Diego Rossi tem uma tese muito boa, né? Que quanto mais tu é derrotado, mais perto da vitória tu está. Daqui a pouquinho pegar a Jamaica, que nunca jogou ali na Copa do Mundo, tá perto. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Obrigada pelo convite mais uma vez. Boa tarde a todos que nos assistem também. Momento diferente, né? Momento especial para o futebol feminino, onde a gente tem uma ascensão muito grande, né, na modalidade e a gente espera, claro, que a seleção consiga ter um bom rendimento, que afaste, né, esse momento que não está tão bem e que a gente possa aí levar essa taça no final
da disputa. Quem será que sai como campeão? Já tem favoritos? É inevitável não considerar a seleção americana, né? 3 vezes campeões do mundo, atual campeã, acho que tem tudo para levar o time. Uma grande. A gente tem daqui a pouquinho a arte, a produção coloca a arte das últimas campeãs, né, mundiais, e a gente vai debatendo então. A gente tem um pouquinho sobre a Marta também, a gente vai ter as imagens dos treinos da seleção brasileira aqui no programa Que Esporte, onde a gente teve algumas lesões e vem novidade por aí. Conta aí pra galera aqui que... Novidade. Novidade e infelicidade, eu nunca sei o que termo utilizar com essas lesões. Então, uma pena, né? A Érica foi cortada da seleção brasileira, sofreu uma lesão, né, no músculo sólido da perna esquerda. Agora fala sem ler? Músculo sólido da perna esquerda. A gente tem que relevar que é a última, né? É nova, ainda não deu tempo de gravar. E tá cortada da Copa. Pro lugar dela, a Daiane vem pro lugar, né? Jogador do PSG também, tem um bom currículo, baita jogadora. Né? Tá jogando em casa. Tá jogando em casa, né? A torcida vai estar apoiando também. Renata, um pouquinho sobre essa seleção brasileira que chega com várias derrotas. Eu acho que é um pouquinho difícil, tem a tese, né, como eu disse agora, que está mais perto da vitória. Sim. Mas daqui a pouquinho pegar e passar para as oitavas de final, sendo esse histórico recente? Eu penso assim, é complicado, né? Eu sempre crio uma expectativa muito grande, mas também porque a gente tem a Marta, tem Formiga e a gente, só que fica muito peso em cima delas, mas eu acho que tem chance, sim. Acho que tem, elas estão bem engajadas para isso. Vá, gente que trabalha muito com futebol. É uma Copa bem histórica. Vai ser, tomara, a seleção brasileira lá em julho, a gente fazendo festa nas ruas de Porto Alegre, quem dera. A gente que acompanha muito futebol masculino, a gente sabe que é uma pena. A expectativa do pessoal aqui em Porto Alegre está mais pela seleção brasileira que está treinando do que na abertura de uma Copa. Coisa que seria muito diferente se fosse com a seleção masculina profissional. Como é que tá essa rotina, dia a dia, treinamentos? O que tu tá achando, a expectativa dos torcedores, dos amigos? Olha, eu acho que em relação a outras edições, a gente ganha um engajamento maior das pessoas, né? As pessoas estão mais interessadas, a gente vê muito mais conteúdo sendo divulgado, a gente tem a própria transmissão, que agora pela primeira vez também tem numa grande rede de emissoras. Eu acho que as pessoas estão começando mais a pesquisar sobre o futebol feminino, em querer saber mais, principalmente em relação agora aos brasileiros. A gente está aí às vésperas de uma Copa América, que a gente sabe que é uma competição masculina também e que chama atenção, mas eu acho que sim, o futebol feminino aos poucos ele está ganhando mais espaço, tá as pessoas se engajando mais em saber mais. A gente mesmo, né, da mídia, da imprensa, tenta trazer mais esse assunto. E que, claro, que esse paradigma, digamos assim, que só em véspera de competições, que a gente possa mudar isso um pouco daqui para frente. Eu acho que essa é uma norma, né, que se criou a partir de que 2018 precisa ter o futebol feminino em todos os clubes que disputam aí, falando especificamente do futebol brasileiro, que estão na Série A, mas eu acho que mesmo que essa é uma regra que está sendo impune, né, de alguma forma, sendo obrigatória. Aos poucos os times estão começando a montar seus times, os torcedores que também estão acompanhando aí, tanto dupla Grenal como pelo Brasil, então acho que aos poucos sim, o futebol feminino está ganhando engajamento e ganhando muito mais divulgação entre todo mundo e claro, entre os brasileiros também. Eita! Dá para contratar já. Josinho, e essa Marta aí em seleção brasileira? Marta já voltou aos treinamentos, mas ainda não sabe se joga, se não joga, se tem condição de jogar 90 minutos, se joga apenas 70, como é que fica? Triste, né? Todo mundo sabe a diferença que ela faz na seleção e no clube dela, pela habilidade que ela tem, né? Mas há muito tempo a gente já vê que só a Marta não adianta. Tanto que a gente está aí há 9 jogos já em derrotas. E com ela já é difícil, imagina sem ela, né? A gente está aí torcendo para que ela consiga se recuperar a tempo, consiga jogar o máximo que der, né? Mas acredito que a gente consiga, com um elenco aí, talvez torcer para o Vadão fazer a escolha certa e dar tudo certo na estreia. Luana, nessa questão um pouquinho, se fosse o futebol masculino, o cara já estava fora, né? 9 derrotas. Como é que se mantém um treinador assim? O Vadão, assim, eu não vejo grande apelo, né, pra ele, do público, do torcedor. Eu não vejo muito pessoal falar muito dele, né?
Ele teve um caso agora recentemente, falou ali da Jamaica. Jamaica fica na África. Fica na África, errou ali com a América Central. Mas eu acho que a gente tem que acreditar, né? Eu acho que a seleção feminina ela deveria ser comandada por uma mulher, né? Começando por aí. Não distinguindo mas gênero, na questão do vestiário mas mesmo. eu acho que elas merecem essa representatividade. Elas lutaram tanto por isso, né? Recentemente também foi publicado ali uma publicidade envolvendo a Cristiane, elas falando que não tinham visibilidade e tudo, e a partir disso surgiu, né, patrocínios. Então eu acho que quanto mais se falar nisso, quanto mais a gente mostrar que a mulher é possível, assim, tá no meio esportivo, eu acho que tem tudo pra gente dar certo na Copa. Um pouquinho assim sobre a dupla Grenal, né, Grêmio Internacional. Ontem, na quinta-feira, foi anunciada a parceria do Uber, se estendeu para o futebol feminino. Então as gurias já têm um apoio da Faculdade La Salle no Internacional, elas estudam lá, as gurias do Grêmio também estudam lá. E agora o Uber também, cara, fantástico, uma multinacional, tudo mais, as maiores empresas do mundo apoiando, valorizando o futebol feminino, quer dizer que está tendo espaço e está tendo retorno para eles. Não, eu acho que tudo que chega para somar no futebol feminino é muito válido. Mas só para complementar, Luan, a gente tinha a Emily, né, que era uma baita treinadora, tá numa excelente equipe, na equipe do Santos, e ela saiu da CBF, né, saiu meio de uma forma conturbada, tanto que muitas jogadoras política, acabaram... né? Exato, tanto que muitas jogadoras se aposentaram da seleção. A Maurine, uma excelente lateral direita, saiu, a Cristiane, né, também não queria mais atuar pela seleção, e também não estava dando certo. Eu acho, concordo contigo, eu acho que teria que ter uma representatividade feminina ali, uma mulher no vestiário, acho que daria certo. A Emily é uma excelente treinadora. Sim. Mas vejo isso daí também como não é o erro não é não ter uma mulher, e sim o Vadão tá ali. O Vadão não tá dando conta do recado. Se vier outro treinador ou treinadora, não tem um apelo, né? Exato. Tanto do público e parece que até da parte delas também. E aí fica a pergunta, né? Por que o Vadão ainda está comandando a seleção brasileira? É uma questão que ainda fica, né? Por que a gente ainda tem ele se ele vem de derrotas? É claro, a gente tem toda aquela questão que o futebol às vezes se demite técnico muito rápido, né? A gente vê isso bastante no masculino, mas, poxa, se não tá dando certo há um tempo já, o Brasil não vence, por que se investe? Por que se insiste tanto no Vadão? Teve a questão do pedido dele pela volta da Formiga, que já tinha anunciado que sairia, né? Então, isso já gerou, digamos assim, um ponto para ele, né? Porque a saída dela, ela faria muita falta na seleção. Sim. Digamos que, ok, viemos de 9 derrotas, mas ela faria falta. E o fato dele ter conseguido, digamos, reverter a decisão dela trouxe um pouco de credibilidade, eu diria, para ele. Não no geral, mas nessa situação pontual. Agora a gente teve a infelicidade também da lateral direita das gurias coloradas, a Fabi Simões, se lesionar, ser cortada, ficar fora da Copa do Mundo. Mas ela, numa entrevista recente, para mim, ela disse, claro, é muito complicado toda essa questão da comissão técnica, de estar com as derrotas, né, consecutivas, atrapalha muito. Mas nós, jogadoras, devemos nos unir, colocar a bolinha no chão, conversar. É muito mais agora a questão psicológica do que tática e técnica, e a gente consegue dar o retorno para a população brasileira, para o futebol brasileiro dentro de campo. A gente não precisa que o Vadão comande. O Vadão, sim, ele tem um certo conhecimento tático, de análise e tudo. Eu acho que não, mas tem que falar que sim, porque tá lá. Mas algum mérito ele tem para estar lá, entendeu? Mas eu acho que agora passa mais pelas jogadoras mesmo do que pela comissão técnica. Eu acredito que ele deva ter alguma né, importância para elas, digamos assim, porque conseguir reverter, no caso, uma decisão que já estava tomada, por mais que ela ela possa ter a pressão até das companheiras, enfim, ele em todo lugar que vimos foi porque ele realmente pediu que ela voltasse. E é bom você falar sobre esse relato, Gui, porque mostra então que as meninas estão unidas, né? A gente vê uma nova geração com uma velha geração, né? Com meninas experientes, com o pessoal que está chegando mais novo. Mas é bom ouvir isso, né? De que elas estão juntas e sabem que precisam fazer e que apesar desse momento, das pessoas que as pessoas falam que não estão, né, no bom momento, a gente tem os números também, mas que bom que as meninas estão juntas e é muito bom também ter... A hora que a produção conseguir colocar também os últimos resultados da seleção brasileira aí na tela, a gente já debate em cima, já vai pra cima. Agora. Não, a gente já tem ali, daqui a pouquinho tá vindo, a gente vai emendando. Joãozinho, essa questão de ter
homens no futebol feminino, até eu sofro corneta por estar apresentando um programa que fala de futebol. Só o desempenho da seleção brasileira nos mundiais, primeiramente. 99 em terceiro lugar, 2003 quartas de final, 2007 vice-campeão, 2011 quartas de final, 2015 oitavas. Poderia vir um título inédito, né, agora. Seria o ideal, né? Momento Seria o importantíssimo pro futebol aqui no Brasil, futebol feminino. Essa questão de ter homens comandando, que é diferente. A gente não tem um técnico, daqui a pouco vamos dizer, o Roger que está treinando o Bahia, estava desempregado há muito tempo. Poderia ter assumido um Santos, um Flamengo, futebol feminino da vida. Por que tu acha que ainda não entrou essa vibe? Eu acho que eu sou muito defensor da ideia do mérito. Se o cara é bom ou se ela é boa, não tem por que não trabalhar. Tanto uma mulher... Claro, a gente está muito longe disso, mas imagina que legal uma mulher trabalhar no futebol masculino, como treinando uma equipe masculina. Então eu acredito que eu não vou muito pelo... Uma mulher tem que treinar o time feminino e o homem tem que treinar o time masculino. Claro, tem suas vantagens por conhecer mais as pessoas e tudo mais, mas eu acredito que o mérito ele tem que vir na frente. Então, quando tu falou do Roger ali, que é um baita profissional, que a gente sabe que é um bom treinador, seria sensacional. Eu acredito que agregaria muito pro cenário feminino, assim. Vamos lá. Um pouco do lado, então, das mulheres. Concordo contigo muito, concordo muito. Acho que nesse momento, ainda mais a Emily, que vem fazendo uma campanha fantástica no Campeonato Brasileiro. Tomou um nozinho tático dentro do Maurício Salgado, na última vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro. Mas a questão de vestiário, acho que para vocês, meninas, se forem fazer uma atividade física, alguma coisa, da liberdade dentro do vestiário, acho que é melhor, né? Com certeza, né? É complicado, né? Eu não vejo diferença, assim, de tratamento. Eu já joguei, já fui atleta, assim, da Sojipa. Tinha um treinador, homem, né? Não via... Eu acho que tem que ter um certo tipo de respeito, né? Tendo respeito, não importa se é homem, se é mulher que vai estar do teu lado, o negócio flui, o negócio anda. Gui do céu, eu tô preocupado com essa seleção, mas agora vem a França. Abriu vencendo, placar mais elástico contra a Coreia do Sul, jogando em casa, vira favorita. Com certeza. Qualquer time que joga em casa entra como favorito, entre os 4, 5. O que dá para esperar dessa Copa do Mundo de alguma surpresa em cima dos Estados Unidos? França, própria França, a Alemanha já foi campeã do mundo, Noruega já foi campeã do mundo, tem a Inglaterra também, que tem uma equipe muito boa, então faz um trabalho tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino de base, né? Então eu acredito que não vai ter uma surpresa, mas Jamaica não vai ganhar, mas eu acredito que fica nessas equipes. O Brasil é favorito, tem Marta, melhor jogadora do mundo, 6 vezes, né? Então Brasil, França, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, para mim, acho que não sai desse bolo aí o título da Copa do Mundo. Produção gritando 3-0 para a França, segundo tempo da partida, em casa, estreia, Park dos Príncipes. Com gol anulado. Com gol anulado. O VAR. Com um atacante que tem 3 metros de altura fazendo gol de cabeça doidado. Rapaz, no masculino tinha o Peter Crouch, que era aquele atacante de 2,10. Bola cruzada era gol. Aí a França também. No pé era fraco. Mas daí, tem que compensar um pouquinho, né? Coitado do zagueiro, né? Pela alguma coisa ele tem que tentar segurar. Não, a goleira da Coreia do Sul tem 1,50, atacante tem 2. Daí, não, né? Complicado. Nada, esse momento agora, seleção brasileira, a gente já vem debatendo e vem essas alternativas, mas é diferente montar uma seleção agora para a Copa do Mundo do que nos amistosos, que você poderia testar. Como é que fica isso pro Vadão, já que ele colocou atacante meio de campo na lateral de zagueiro, fez uma inversão, uma bagunça que ninguém se acha? Olha, é por conta e risco, né? O que eu fiquei, confesso, eu fiquei um pouco surpresa, porém eu acho que ele deve saber o que está fazendo. Acho que Ou não, perdeu. Ou ele já entregou e diz, vamos lá, vamos assim mesmo, porque não tem opção, apesar de que as meninas todas são boas. Temos excelentes, temos boas. Seleção jamaicana estreia em mundiais e deve ser um pouquinho diferente o peso, né, de estrear em campeonatos mundiais. Tem toda aquela ansiedade, claro que o Brasil tem, as gurias têm, ainda mais por essa fase, mas a ansiedade de estrear na competição do país, a Jamaica deve estar parada. Eu acho que é feriado nacional, já é. Feriado nacional, para as ruas, festa. Imagina uma vitória em cima da seleção brasileira no primeiro jogo. Como é que deve ser isso? Eu espero que não tenha uma vitória, né? Com todo respeito
a Jamaica, mas a gente, claro, torce para a seleção brasileira, mas deve ser um sentimento e até uma vontade, né, de tu querer mostrar mais. É uma seleção mais jovem, né, que também quem está entrando para disputar, é a primeira vez. Eu acho que lá o pessoal deve estar, claro, nessa euforia toda, mas eu acho que nesse momento também a experiência da seleção brasileira, nesse caso, pode ajudar muito para que eles tenham uma superioridade, né, porque as meninas, claro, vão entrar com mais fôlego, mais vontade de jogar, mas aí pode se afobar um pouquinho mais, né, naquela hora de querer mostrar muito, e eu acho que a seleção brasileira pode tirar proveito nesse ponto, né, mas claro, são duas grandes seleções, um baita de um confronto e... As meninas jamaicanas, inclusive, as Reg Girls. Reg Girls. Elas, inclusive, foi uma batalha, digamos, elas juntaram fundos, a filha do Bob Marley está por trás de toda essa situação, então a Fundação Bob Marley está, digamos, como embaixadora, né? Então, bancando, né, no caso, a seleção. Porque então, a gente tem que fazer uma análise um pouquinho do futebol feminino no Brasil. A seleção brasileira, se eu não me engano, das 23 convocadas, 18 possuem Bolsa Atleta, que é um incentivo do governo federal para as atletas de alto rendimento do país, que tem resultados expressivos e tudo mais. É uma bolsa que gira em torno de R$600 para algumas, R$1.000 para outras, R$2.000 para outras. O rendimento, o gasto do governo federal com a seleção brasileira nesse incentivo ao esporte gira em torno de R$560 mil ano. É um pouco complicado. Sabendo que ali no Grêmio tem 2 guris da base que recebem isso por mês. Olha, às vezes eu confesso que é complicado demais. Começa por aí, eu acho. É um desnivelamento. Recentemente a gente viu o caso que jogadores de Grêmio e Inter recebiam, algumas nem recebiam muito pouco, assim, que era somente para se manter, e olhe lá. Né, e comparado com elencos de Grêmio e Inter profissional do masculino e até mesmo da base, tem muitos jogadores da base do Grêmio que recebem 10 vezes mais que jogadores profissionais, né, da mesma equipe. Eu acho que a gente está quebrando um pouco desse paradigma. A Adidas agora vai pagar a premiação igual, do mesmo modo que pagou para a seleção campeã masculina no ano passado. Então eu acho fenomenal. Eu acho que as mudanças estão acontecendo e acho que o Brasil precisa, né, abrir o olho, ver que tem talento, que tem jogadoras que podem render muito mais do que já rendem, começar a investir no futebol feminino. E um pouquinho mais sobre categoria de base, investimento, Copa do Mundo e Seleção Brasileira, daqui a pouquinho aqui no programa Que Esporte. Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. Falando do programa especial Copa do Mundo sobre a seleção brasileira de futebol feminino, sobre essa Copa do Mundo França 2019, recebendo a Renato, o Guilherme, o João, a Luana e a Valéria Possamay. Gente, chama aí na tela as últimas derrotas da seleção brasileira, podendo chamar como últimos jogos também, né? Porque o Brasil só perdeu. Canadá 1-0, Inglaterra 1-0, França 3-1, Inglaterra novamente 2-1, o Japão vencendo o Brasil por 3-1, Estados Unidos 1-0, Espanha 2-1. E aí, gente, Escócia ganhando da seleção brasileira. Jesus. Fala, Gui. Cara, tu que gosta de fazer análise em cima de números e resultados. Não, já é um espelho, né? Perder para a Escócia. Eu acho que é aceitável até perder para os Estados Unidos. É uma seleção tricampeã mundial. Mas aí no momento que tu chega para disputar um She Believes, torneio preparatório, e tu perde todos os jogos, tem algo de errado. Né? E que já vinha. Né? A última vitória do Brasil foi contra o Japão, 2-1 no ano passado, 29 de julho do ano passado. Marta e Bia fizeram os gols. Essa foi a vitória do Brasil no Torneio das Nações. Foi um torneio amistoso, mas foi um jogo oficial, de certa forma. Depois ele jogou um jogo treino contra o Canadá, venceu por 1-0, mas a CBF não contabiliza. Então a última vitória foi contra o Japão. E de lá pra cá só derrota, né? 11 jogos. Pô, mas a CBF tinha que contabilizar, né? Eu acho. Ia ajudar, né? É o mínimo. Eu acho que ia diminuir um pouco, né? Não, mas foi um jogo só depois. Gente, enfim. Só chegando aqui, gol das gurias coloradas, sub-17 sobre o Peñarol. Um amistoso agora de pré-temporada, já que tá o calendário meio apertado não, né? Tá meio livre, criaram esse torneio 1-0 internacional sobre o Peñarol.
Então, continuando. Então, o Brasil vem de uma sequência de derrotas enorme, 11 jogos, 9 derrotas, 2 empates e chega para a Copa do Mundo. Os jogos que eram para aproveitar, para se preparar, não se preparou. Então a preparação vai ter que ser durante a competição, né? Isso é muito positivo. Aproveitando o gancho, por que não se prepara, né? É um pouco do calendário, né? O futebol brasileiro tem uma coisa muito louca. Era muito legal quando tinha aquela questão do draft, né? Das jogadoras da seleção brasileira, uma ia para cada time. A Andressinha jogou no Iranduba, foi, né? E depois se faz contrato, se fecha o núcleo, né? Mas aí a gente vê a Fabi Simões, uma atleta que Barcelona, daí foi para a China, ficou um tempinho sem jogar, veio para as Gurias Coloradas. Dizem nos bastidores que ela veio para o Internacional para ter liberação para participar dos amistosos da seleção, já que não era data FIFA, ela poderia participar, porque os grandes clubes do futebol europeu não a liberariam. Então é um pouco da polêmica. Categoria de base agora muito importante ter o sub-18, só que daí a gente chega no estadual, o Grêmio não participa. Tudo bem, falei com o Yuri, com a Yurinha lá, tudo mais, queriam se estruturar melhor, montar alojamento, mas gente, já dá para soltar um time aí de qualquer jeito para disputar, porque tu ganha um ano, né, de preparação. Na próxima Copa do Mundo tu já tem um sub-18, já tá com o sub-22 qualificado. Eu acho que a base é uma coisa que, principalmente, eu acho que precisa ser tratada mais, né? A gente precisa mais conversar sobre categorias de base, tanto para a seleção, para ter já uma base. A gente tem algumas jogadoras que já não vão disputar mais, então imagina, sem elas já... Com elas já é um problema, sem elas também já é um problema, mas a gente precisa mais investir nisso, nas categorias de base de futebol feminino. A CBF está agora, nessa temporada, fez um calendário que também tem as disputas de base, mas eu acho que além do trabalho de tu ter um time profissional, tu precisa sim agora começar aos poucos, mesmo que seja aos poucos, ter as categorias de base. A gente vê o Internacional agora com o time, né, lançando com sub-18, então eu acho que isso também precisa ser, porque chega num processo, e eu vou lembrar aqui o que a Tabata, que é a capitã do Grêmio, falou em uma entrevista, de que o problema às vezes é justamente isso, né? Tu chega, tu já entra pro profissional direto, tu não tem nenhuma preparação, né? Às vezes tu tem uma idade até menos, mas já vai direto pro profissional e não tem essa base que os jogadores não tem como não comparar com o masculino, né, gente? Não tem como. E que o masculino tem todo esse processo de base, de transição, de não sei o quê. E por que o futebol feminino também, né? É a mesma forma, também são atletas. Precisa sim ter essa base para ter uma preparação melhor, até para ti já chegar no profissional uma qualidade melhor. Acho que precisa sim ser. A importância da base, né? E também vale ressaltar também a valorização das pessoas que não são o holofote do esporte, né? A gente vê muito treinador e atleta, né? Esquece muitas vezes de uma preparadora física, de uma árbitra, de uma assistente. Muitas vezes uma preparadora física é o reflexo do jogador em campo, né? Então valorizar todo esse pessoal. Enquanto a gente conseguir valorizar todos eles, o resultado vai ser bem melhor. Tu fez uma citação da arbitragem, não sei se vocês estavam no jogo contra o São José do Internacional, que foi lá em Cachoeirinha, 2-1 pro Internacional. Eu vi um episódio, eu trabalhei 6 anos como árbitro de futebol profissional, fiz futebol feminino, fiz todas as modalidades esportivas. E um pouco é a questão da minha índole, da questão do meu respeito, da questão de como eu consigo lidar com o seu problema, com o seu grito e tudo mais. A Camila, que é a treinadora do Sub-18 do Internacional, estava participando ali e num momento que o árbitro claramente errou, até pediu desculpas após a partida porque ele errou numa marcação de um lance, aplicação de cartão. Ela berrou e o quarto árbitro veio para cima dela, gente. Coisa mais louca que eu já vi na vida, sabe? Que ele parece aquele cara de 2,10, que a gente tava falando com a goleirinha de 1,50 e berrando pra cima. Então a gente ainda vê esses episódios no futebol profissional, feminino. Mesmo parecia que eu tava num campo amador, assim, sabe? Foi tão ridículo aquela cena. E depois, quer conversar, quer se redimir. Cara, acabou, morreu o assunto e segue em baile. O momento em que tomou aquela posição no meio do campo ali, não tem como se desculpar depois. É muito complicado. Joãozinho, e esse futebol aí da dupla Grenal agora, férias? A gente brinca muito, né, Valéria? A gente acompanhando, porque o Grêmio tá numa péssima fase no futebol masculino, vai ganhar 10 dias de férias. Futebol feminino do Internacional muito bem no Campeonato Brasileiro, feminino, 1 mês de folga, ganhou 4 dias. Complicado, né? Mas com relação à dupla, começou bem, né, o ano, graças a Deus.
O Grêmio classificado já para as quartas de final do A2. Vai enfrentar agora, se não me engano... América Mineiro? América Mineiro, isso. Passou pelo Fluminense agora, metendo 6-0 no agregado, se não me engano. E vem bem, né? Vamos torcer agora que se passa de fase já sobe, porque são 4 que sobem, né? Então é torcer agora pelo Grêmio e o Inter também ganhou do Santos, como tu disse, no Campeonato A1. Meteu um nó tático na Emily lá do Maurício Salgado. Mas é isso, é muito instável ainda, né? Porque foi lá, perdeu pro Corinthians de 5-0. Tomou vários nó tático. E vinha, né? Vinha bem, vinha de goleadas, né? E aí... Perdeu pro próprio Vitória depois, em casa. 3-0. O jogo você não conseguiu. Não, a Yasmin é um amor de pessoa, amo muito ela, goleira do Internacional. Vacilou muito no gol do Vitória, mas daí chega na outra rodada, pega o Santos e é a craque da partida. É o dia do goleiro, É o dia dela. Futebol é lindo, né? Futebol é lindo. Espetáculo. Eu cornetei pra ela ser reserva no outro jogo e falei, me provoca, calou minha boca. Deu. Segue. Como é que vocês vêm acompanhando lá na rádio também, né? Esse futebol feminino que cada vez está mais crescendo. As arquibancadas estão começando a encher. Estádio pequeno, mas está enchendo. Eu vou aqui primeiro. Faz a frente. Vou fazer a frente. Falando do estádio, né? A gente percebe, a Luana também vai junto com nós nas transmissões, também participa e trabalha nas jornadas esportivas da Rádio Grenal. Como tem bastante mais mulheres no estádio, né? Isso é muito, muito bacana. E quanto às transmissões, assim, até para divulgação, eu recentemente trouxe, né, no programa passado, o Maurício Salgado, que é o técnico de futebol feminino do Inter, e também a preparadora física também, a Carla Loureiro, que participou conosco. Então, a gente também procura dar essa visibilidade que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento em que o Brasil vive, em que o futebol vive um novo momento. Então, a gente, claro, quer divulgar sim, queremos estar nos jogos sim, então, e que o futebol feminino, claro, não só... Como eu já falei anteriormente, não nessa véspera de competição, mas eu acho que precisa sim estar cada vez mais em evidência. A Carla, quando foi na rádio, ela foi representando o Internacional? Não, a Carla foi representando o Grêmio. Porque a Carla estava no Inter e foi pro Grêmio. Recentemente isso. Eu cobri o jogo do Grêmio contra o Fluminense, aí eu cheguei lá em Gravataí, no Vieirão, e eu me deparo com a Carla. Meu Deus, o que aconteceu? Foi uma transição rápida. E pegando o gancho da Valéria, como é lindo de ver, né? Assim, a gente entra no estádio, eu ia pequena, era o quê? No máximo, crianças ali de 10 anos. Tem crianças de colo no estádio. Tem senhoras de idade no estádio, sabe? É muito lindo de ver. Pequenas aqui, ó. É um amor, é uma coisa muito linda. Pequenininha, Vocês assim. que querem saber, que vive na arena, tem uma senhora lá na arena que ela é cadeirante também. Ela sempre vai nos jogos, deve ter uns 85 anos. Eu sempre vejo ela ali nas tribunas. Vou descobrir o nome dela e fazer uma reportagem também. Esses dias ouvi falar que ela iria no feminino. Não achei, mas tudo mais. Tem uma senhora que fica ali nas cadeiras Golds ali, que ela tem, se eu não me engano, 91 anos. E ela está em todos os jogos na arena. E ela diz que a maior alegria dela, assim, é ver o Grêmio jogar e acompanhar o Grêmio, assim. Famílias completas, né? Sensacional. E que bom, né, que tá tendo esse espaço, né? Para as mulheres voltarem ao estádio. Eu brinco muito, né? No Internacional eu tenho a Mini G, que daí é a Geórgia, lateral do Internacional, daí a guria é a Mini G. Eu conheço ela como Mini G. E ela vai em todos os jogos, ela deve ter 13, 14 anos, todos os jogos, já tá levando família, daí leva uma amiguinha do colégio, vai levando. Cada vez eu tô vendo mais gente naquele canto ali da PUC. É fantástico isso, né? Não, exato. O último jogo que o Inter jogou lá, que eu fui, a quantidade de torcedores e homens, mulheres, pessoas que foram acompanhar, foi, assim, comparado ao ano passado, gritante, entendeu? E é muito legal isso aí, porque estimula, né? Futebol feminino é 1 quilo de alimento, mas tu vai levar teu filho lá e tu vai ver um jogo bom, né? Uma qualidade de jogo, vai ter pessoas legais torcendo e não é bagunça, entendeu? Querendo ou não, o masculino ainda, né, tem um pouco de bagunça, né? E bagunça a gente vai fazer daqui a pouquinho no programa que é Esporte, fica aí com o intervalo comercial. E de volta com o programa que é Esporte aqui na RDC TV. Repetindo, né, gente? Twitter, Facebook, YouTube e site rdctv.com.br. Recebendo um time de peso para falar de futebol feminino esse mês de junho aí, só Copa do Mundo aqui no programa que é Esporte. A gente vai colocar na tela a Marta, né? Marta, que é uma grande preocupação para a seleção brasileira, tá com 33 anos, 5ª Copa do Mundo, já foi 6 vezes a melhor do mundo e em Copa do Mundo
Ah lá, Ronaldo com 15 gols em Copa do Mundo. Uma esperança ou uma decepção, Guilherme? Não, a Marta é sempre esperança, é realidade, né? Deixa de ser uma esperança. Marta que é a maior artilheira de Copas do Mundo, né? Então, 15 gols, muito bem. Podendo quebrar o recorde em questão de Copas do Mundo, tanto feminina quanto masculina. Ah, exato. Tem tudo essas vertentes. Marta, Copa do Mundo, seleção, chama gol. É uma referência, né, a Marta? Eu acho que para toda brasileira, enfim, todos os brasileiros, é o que nós acreditamos, né, na seleção. E muita gente compara ela com Pelé, acho que não, né? Marta é Marta. E acabou. Marta é mais que Pelé, Valéria? Olha, Eu não vi Pelé jogar. olha, Eu não vi Pelé jogar. Também, pra mim, Marta é melhor. Também concordo contigo, mas eu acho que Marta é um nome que dispensa apresentações, né? Por tudo que representa. E aí, claro, dentro de campo é indiscutível a qualidade que ela tem, a diferença que ela faz. Mas não Marta só dentro de campo, Que né? bonito que ficou lá, ó, redatora esportiva Rádio Grenal. Que é isso? Respeite esse cargo. Mas não só dentro de campo, mas o que é a Marta, né? Fora de campo também. Sempre ligada a ações que valorizam também a questão da mulher, questões humanitárias. Então, acho que sim, é uma realidade, é uma esperança sim. E eu acho que ela pode fazer sim toda a diferença e vai fazer muita falta quando ela não tiver mais os gramados. Vamos pensar nisso. Seleção. Vamos trabalhar com hoje, Estamos né? preparando uma gaúcha fantástica para substituí-la, Andressinha. Muito. Sendo Muito bem bom. preparada, com demais. calma, tranquilidade. Como é que está essa renovação da seleção brasileira para uma Copa do Mundo? Seleção brasileira que tem várias gurias que eram da Sub-20, da Sub-18 e agora estão com a seleção principal. É necessário, né? Como a gente mesmo fala, Formiga não vai ser eterna, Marta não Baita vai ser... necessário pro feminino, porque pro masculino o Tite fez uma burrada de chamar um cara experiente, o William, que não vai agregar em nada. O único que não estavam falando, me chamou. Me chamou. Mas voltando ao futebol feminino. Então, Formiga não vai ser eterna, Marta não vai ser eterna, então a gente precisa trazer jogadoras de qualidade para suprir da melhor maneira possível a ausência que elas deixarão no futuro. Então, tem a Andressinha, que tu mesmo falou, que joga demais, dispensa comentários. A gente tem a Ludmilla também, que é uma baita de uma atacante que está fazendo gols, joga na Europa. Tem a Bia... Zanato. Zanerato. Zanerato. É o nome Zanarito. também, que é excelente Eu jogadora. sigo ela no Instagram, é Bia Z. Mas é a Bia. A Bia, sim. A Bia. É a Bia. Que também chegou com força. Então são nomes que a gente não via no passado e que hoje estão dando conta do recado nos clubes. E na seleção brasileira, como eu mesmo falo, tem uma equipe individual muito boa, mas no coletivo ainda está pecando. Talvez seja porque o Vadão coloca uma atacante de lateral. E isso a Não gente sei. acaba retornando naquele assunto da preparação, que elas deveriam vir, de ter a mesma preparação do futebol masculino, de vir de sub-17, porque eu voltando também no assunto da Formiga, ela ia se aposentar. Se tivesse uma opção realmente talvez se tivesse uma maior visibilidade para essas meninas que estão se preparando, ela não precisasse retornar. Eu tive no meu carnaval, pro pessoal que sempre me corneta, que futebol feminino é momento, eu passei o meu carnaval na cidade de Encantado, na 4ª Copa Encantado de futebol feminino. Minha namorada na cidade de Porto Alegre, em casa, eu acho, e eu lá acompanhando. E eu tive a honra de acompanhar a Bárbara jogar vários jogos. Goleira aqui da seleção brasileira, Copa do Mundo agora, fantástico. A equipe do Kinderman, agora /Havaí, né, ganhou do Internacional nas penalidades. Mas, cara, ver a Bárbara de perto, eu fiquei, sei lá, essa distância dela gravando ela, Copa do Mundo, não posso fazer isso, mas é uma coisa fantástica. E sim, passa por esse momento de renovação, mas pessoas experientes que dentro do vestiário têm esse comando para mudar essa fase da seleção brasileira, faz diferença, Valéria Possamay? Faz diferença e no tocante à Marta, eu acho que a gente precisa muito dela depois, mesmo que ela se aposente, eu acho que a Marta eu acho que possa ser sim, né, alguém que esteja ali junto, né, comandando o vestiário da seleção brasileira, para que dê essa experiência, para que dê uma confiança para as meninas, tanto quem está chegando agora, mas também para apoiar as mais experientes. E eu acho que a Marta, voltando ao assunto Marta, que é uma pessoa indiscutível, o talento dela, eu acho que ela precisa também ser aproveitada nesse quesito. E como é bom, né, tu citou aí a Copa Encantado, né, sou testemunha. Quase fomos juntos. Sou testemunha que o Gui sim esteve lá, então
bacana também ter essas competições, né, fora do calendário para dar mais oportunidade. E ainda falando em relação a times, né, a gente viu a Fabi Simões, né, sendo convocada pelo Inter. Eu acho que agora com todos os clubes brasileiros implementando o futebol feminino, ainda que de maneira obrigatória, às vezes meio que assim vai, sabe, só para ter, mas que aos poucos vai se desenvolvendo. Eu acho que a gente pode daqui um pouco ter nomes, já tem confrontos, né, entre times grandes brasileiros. Eu acho que daqui um pouco a gente pode ter mais nomes ainda e é um pouco que vai surgindo aí também para completar. E nessa tua seleção. vibe, tem que ter, vai pro intervalo comercial porque tem que ter. Já voltamos. De volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, YouTube, Facebook, Twitter e site rdctv.com.br. Queria ir pelas lives do Instagram, do site e tal, recebi uma mensagem da Capita do Internacional, Capita Tessa, cabeleira, grande beijo, te cuida, sucesso e bons treinamentos agora pro retorno. A gente estava falando nos bastidores, que o pessoal gosta de saber o que a gente fala nos bastidores, né? A gente não fica só se olhando, sobre a profissionalização, né, Valéria? Um pouquinho desse momento que os times estão vivendo, já vislumbrando o futuro do futebol feminino no Brasil. Falando especificamente, né, da dupla Grenal, a gente tem o Grêmio e o Inter aqui que já tem as jogadoras recebendo salários, né? Uma coisa que ganhou, né, nesse ano. Então, os dois times aí também investindo mais nos dois, no futebol feminino como um todo. Claro que tem uma diferença ainda enorme, como a gente comentava aqui, claro, entre jogadores masculinos, né? Mas aos poucos estão ganhando, né? O que é uma coisa que qualquer pessoa precisa, né? Para trabalhar, está exercendo o seu ofício, mas elas estão agora recebendo também salários e a gente espera que essa equivalência, né? Que tanto um jogador masculino daqui a pouco possa ser por todas, né? Por todos os clubes, por todas as jogadoras, que possa ser uma coisa normal, que deveria ser algo normal. A Luana deixou uma deixa, né? Lá no primeiro bloco, que ela jogava. Como é que era esse momento do futebol aqui? Bom, eu jogava vôlei, eu era a levantadora da Sojipa, inclusive jogava com meu irmão. E era sempre bom, né? Eu tive sempre desde pequena essa interação de atleta, vestiário, final de semana pensar no próximo jogo. Então eu conheci um pouquinho do que é a vida de um atleta, né? Que não é fácil, que tu é cobrado. Mas agora vivenciar um pouco do lado do futebol, que é totalmente diferente do voleibol, né? Mas pra mim, no geral, o esporte é tudo de bom, né? Eu vim de algumas modalidades. Era até engraçado que nos primeiros programas eu saía daqui, entrevistava a galera do beach. Sai daqui, é jogar beach, é futebol. Futebol me pegou, tô jogando futebol lá com o Paulo Brito. Paulo Brito tá pagando a gurizadinha pra ensinar ele. Tá virando craque. Mas eu tô vendo, com produção, né, pontinho, país que já disputaram a final, as últimas, desde 99, Estados Unidos 0-0 com a China, venceu 5-4. A Alemanha vencendo 2-1, depois em 2007 novamente sobre o Brasil. Que pena essa final, eu acho que foi a minha recordação vendo essa primeira final assim, do futebol feminino. Depois Japão e Estados Unidos empataram, o Japão levou e Estados Unidos vencendo o Japão. Aí foi uma goleada, sacramentou. Foi a revanche, né? Favoritismo, a revanche. Perdeu 4-0 para a França. Foca ali no nosso cinegrafista ali, ó. É o cara que mais aparece na televisão brasileira. Quanto ficou? 4-0? A gente comentava no intervalo, né? Que é a lá. nossa mata, né? É a nossa mata aqui do estúdio. E tudo mais. Um pouquinho diferente. 4-0 agora, favoritismo já em casa contra a Coreia do Sul. Leva, né? Já passaram. Já leva, né? A gente já tem o favoritismo de jogar, né? Dentro de casa, jogar no seu país. Mas começando com o pé direito na estreia, já aumenta a confiança e isso faz toda a diferença ao longo da competição, sem Começasse dúvidas, com uma vitória já seria. Começando com goleada, né? Basicamente. Eleva muito aqui, né? Mas o Brasil pode começar com uma goleada, e aí? Eleva? Goleada eu acho que é um pouquinho demais, né? Eu sou pezinho no chão, fiz o bolão jogando com elas, coloquei 2-0, apostando, dei confiança, não me decepcionem, pelo amor de Deus. Apostei 2-0, acho que vencendo tá ótimo, tá de Então, boa. pra fechando o programa aqui, palpite, Brasil e Jamaica. 3-0 Brasil. Gui. Eu já dei, né? 2-0. 2-1 Brasil. 1-0 Brasil. Eu vou no 3-1 porque a gente vai levar um golzinho, mas vai fazer 3.
Sou pessimista. Então nem fala, pra não zicar. 0-0. Retranca total da Jamaica, 15 jogadoras dentro da área, mais a treinadora e olha, é difícil. Não, mas aí a gente tem a Marta. Marta Aí vai ter resolve. vai ter o fator Marta. Vai ter o fator Marta. Uma pergunta pra vocês. Quando fala em seleção feminina, quem vem logo na cabeça de vocês? Marta. É referência, né? Então é muito importante ela se manter, mesmo depois que deixe de jogar, para que as próximas meninas que vierem tenham ainda. E vai em tudo. Gente, queria agradecer a presença de vocês. O tempo é curto, mas passa rápido assim, né? Esses intervalos comerciais e tudo mais. E programa Que Esporte, gostaria de receber vocês até julho, até a final da Copa do Mundo. Todas as sextas-feiras a gente vai ter lives, matérias especiais da gurizada Jogando com Elas. Gurizadas eu coloco todo mundo, né? Eu falo gurizadas. Bota todo mundo. Tudo junto, tá? Obrigado a cada um de vocês. E o programa Que Esporte fica por aqui. A gente volta na semana que vem com muito futebol feminino nesse mês de Copa do Mundo França 2019. Fica agora com a música, né? Que tá sendo a badalação do momento. E até lá. Tchau, tchau. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé.